Boa tarde, meus queridos alunos do sétimo ano. A nossa aula de hoje será sobre o reino Monera. E para nós começarmos a falar desse grupo, vamos começar falando das características gerais desse grupo. Vamos falar primeiro dos seus representantes, que são bactérias, as cianobactérias, que são conhecidas também como algas azuis, e outros também que são chamadas de arqueobactérias, que são um tipo de bactérias mais primitivas e conseguem viver em ambientes inóspitos, com altas temperaturas ou baixas temperaturas, grandes pressões ou baixas pressões. Tá? Então nós já sabemos quais são os representantes. Vamos falar de outras características também. Eles são também chamados de organismos unicelulares. Por que unicelulares? Porque eles apresentam apenas uma célula. Todos esses organismos apresentam apenas uma célula. A característica desse grupo é que eles são procariontes. O que são seres procariontes? São aqueles organismos que apresentam célula que não separa o material genético do citoplasma, ou seja, não tem uma membrana chamada de carioteca que separa esse material genético do citoplasma. Além disso, também não apresenta diversas organelas como mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. As bactérias elas podem ser classificadas como agentes patogênicos, ou seja, organismos que podem causar infecções ou doenças em outros organismos quando estão em um ambiente favorável. Mas elas não são classificadas apenas em agentes patogênicos. Existem algumas bactérias também que são benéficas e trazem diversos benefícios a outros organismos, como por exemplo algumas bactérias que são utilizadas na indústria alimentícia para a fabricação de diversos alimentos. Outras bactérias atuam na fixação do nitrogênio, disponibilizando esse nitrogênio no solo, onde alguns vegetais irão utilizar para a formação de suas estruturas. Além disso, existem outras bactérias também que atuam na decomposição da matéria orgânica. Esse processo é extremamente essencial, pois essa energia, essa matéria, parte dela vai ser devolvida para o ambiente. Vou falar sobre as formas das bactérias. Elas apresentam 3 formas básicas. Elas podem apresentar a forma esférica. Quando apresentam essa forma, são chamadas de cocos. E quando esses cocos estão em grupos, formando colônias, também podem sofrer variações, podendo ser chamados de streptococcus, estafilococcus, tétrades e sarcina. Além desses formatos, nós podemos citar também os formatos de bastões. Quando apresentam esse formato, são chamados de bastonetes. Quando esses bastonetes apresentam uma pequena curva, formando um formato de vírgula, aí eu tenho o chamado vibrião. Ou quando essa bactéria apresenta um formato mais espiralar, um formato de espiral, elas podem ser chamadas de espírilo, quando essa estrutura é mais rígida, ou espiroqueta, quando essa estrutura é mais flexível. Agora vamos falar sobre a nutrição das bactérias. As bactérias elas podem ser de 2 tipos. Podem ser autótrofas, quando elas obtêm alimento a partir da fotossíntese ou quimiossíntese, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento, ou elas podem ser heterotróficas, quando elas obtêm a sua alimentação a partir de outros organismos. Existem as bactérias heterotróficas que são chamadas de saprófitas, que são bactérias que se alimentam de organismos mortos. E existem as bactérias parasitas, que já vão se alimentando de organismos vivos, trazendo prejuízo para eles. Vamos falar agora da necessidade de oxigênio. Quando nós falamos de necessidade de oxigênio, estamos falando da respiração. Algumas bactérias, para realizar a respiração, elas precisam de oxigênio, então elas são chamadas de bactérias aeróbicas, necessitam de oxigênio. As bactérias que não necessitam de oxigênio são chamadas de bactérias anaeróbicas. Agora vamos falar sobre as estruturas das bactérias, começando pela cápsula. A cápsula é uma película que é uma estrutura mais externa dessa bactéria e que nem todas essas bactérias vão possuir. No entanto, tem um papel extremamente importante. Ela pode auxiliar na adesão, que essa célula vai ter uma capacidade maior de se aderir a outras superfícies e evita também a desidratação dessa célula. Outra estrutura é a parede celular, que é uma estrutura que confere rigidez e resistência a essa célula, além de conferir a forma dessa bactéria.
Além da parede celular, nós podemos destacar também uma estrutura chamada de membrana celular. Essa membrana celular é uma camada, uma bicamada na verdade, constituída de fosfolipídios, que vai proteger essa célula e também vai auxiliar na troca de substâncias entre a célula e o meio externo. Outra estrutura também presente nas células procarióticas são os ribossomos. Esses ribossomos são estruturas que não possuem membrana, são as únicas organelas que essas células procarióticas possuem. Estão associadas à síntese de proteínas. Outra estrutura, também muito importante, é chamada nucleoide, que é uma região onde se encontra o material genético. Lembrando que nessa região, esse material genético não é separado por uma membrana, por isso que ele é chamado de nucleoide. Existem outros também tipos de material genético, um material genético um pouquinho menor que o DNA encontrado no nucleoide, que é chamado de plasmídio. É um chamado DNA circular, que tem um papel muito importante também nas bactérias. Outra região é o chamado citoplasma, que é um líquido viscoso que possui diversas substâncias que são extremamente essenciais para a manutenção dessas funções dessa célula. Além disso, nós podemos citar também duas estruturas que vão atuar na locomoção dessas bactérias, mas nem todas elas possuem. A primeira são os flagelos, que são longos filamentos proteicos, ou seja, formados por proteínas, que auxiliam na movimentação dessas bactérias. Além disso, também apresentam os cílios, que são estruturas de movimentação, de locomoção, só que são muito mais numerosos e menores do que os flagelos. Gente, era essa a nossa aula de hoje. Não esqueçam de ler o capítulo 10 sobre reino protista para a aula que vem, tá bom? E além disso, olhe lá na descrição do vídeo que estará todas as orientações para vocês fazerem atividades dessa aula.